E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama e vamos lá, vamos finalmente terminar essa nossa playlist de SQL Alchemy. O que ficou faltando aqui para a gente falar é exatamente a parte das migrações e como é que a gente mexe com esse tipo de coisa, né? E a gente já vai falar como, né? Só lembrando que nas nossas últimas aulas a gente fez todo o nosso diretório aqui de infra com todos os componentes que a gente precisa, né? Ou pelo menos de uma forma organizada para a gente conseguir mexer com o SQL Alchemy. Aqui também, né, estão os arquivos .sql, caso você queira reproduzir alguma coisa que foi feita aqui nesse tipo de aula. E, bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou deixar aqui o GitHub do Programador Llama. Lá, além, né, do projeto do SQL Alchemy, tem vários outros projetos que você pode ir pegando aqui, consultando a seu bel prazer. E vamos começar, né, a falar sobre a ideia de migrações. Antes, vamos apresentar aqui, né, como sempre, um certo diagramazinho para tentar explicar o que eu quero apresentar. Isso daqui, olha, é o que a gente vai fazer com o banco de dados. É isso que as migrações, na verdade, fazem em particularmente todos os bancos de dados que elas estão presentes. A gente vai ter a ideia do nosso banco evoluindo a partir de versionamentos controlados. Como assim? É como se a gente fosse mexer com um banco de dados e algumas alterações bastante sensíveis nele, por exemplo, a criação de uma tabela, a gente retirar algum registro que seja importante, na parte, né, de versões, como se fosse literalmente o banco subindo que nem o Git. A gente vai ter o nosso banco de dados, a gente vai criar uma primeira versão de versionamento dele, uma segunda, uma terceira. Se eu precisar voltar a uma alteração anterior com o banco, eu consigo sair da minha terceira para a segunda, eu consigo voltar para a primeira. Então é isso que a gente vai fazer no nosso banco de dados e ele vai ficar bem específico, né, bem transparente aqui na nossa parte do código. E antes, de novo, da gente entrar propriamente no código, eu vou mostrar aqui a biblioteca que a gente vai usar para isso, que é uma que se chama Alembic, né, Alambic, e ela é, né, uma biblioteca que ela assim se interage muito bem com o SQL Alchemy, né? Então a gente vai conseguir ter assim uma compatibilidade muito grande desses dois elementos, dessas duas bibliotecas, né? E logo aqui, né, eu tô lá numa página de tutorial, né, o tutorial oficial do Alembic, e eu vou mostrar como que a gente, literalmente lendo o tutorial, consegue mexer de uma forma bem simples, né, com a ideia das migrações. Deixa eu primeiro pegar o meu terminal aqui, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, né, onde que a gente tem a parte de instalação do Alembic. Vou colocar aqui, mas eu gosto de instalar, né, com o pip3. Ok, a gente já conseguiu instalar tudo, né? Eu já estava com tudo sendo presente aqui na minha máquina, beleza? Feito isso, vamos lá no tutorial. E olha só, ele começa, né, falando para a gente de todo o ambiente das migrações, né, de como que isso aqui vai ser feito. Eu vou entrar isso aqui mais em detalhes logo após eu colocar esse comando aqui, olha, criar um ambiente, né, aqui da tradução do inglês. Eu vou colocar esse comando que está apresentado aqui, olha, alembic init alembic. Só da gente fazer isso, nota que foi criado essa pasta aqui do lado e esse elemento aqui, olha, .ini. Esse arquivo aqui, olha, .ini, na verdade, eles são algumas informações próprias de uso do Alembic, né? Assim, onde que vai ser o diretório que a gente vai utilizar e coisas do tipo. Você pode pegar tudo que você precisa aqui, né? Caso seja necessário, você pode dar uma estudada nesse arquivo. E aqui dentro, né? Deixa eu tirar esse cara aqui. Aqui dentro a gente tem uma pasta em que a gente tem algumas outras coisas aqui presente. Primeiro, um arquivo que é o script.maco, que vai ter, olha só, duas funçõezinhas, né? Upgrade e downgrade, que vai ser exatamente o que a gente vai usar para o nosso versionamento, né? De banco de dados. Upgrade, lembrando, para a gente ir para frente, downgrade para a gente ir para trás. Lembra disso, isso vai ser utilizado daqui a pouco, né? No nosso versionamento. E eu tenho aqui um readme, coisa bem genérica, né? E aqui um env.py.
Esse env.py aqui, ele diz respeito a todos os elementos de ambiente que eu vou querer utilizar dentro do Alembic, né? Assim, a gente vai rodar as migrações, a gente tem alguns arquivos aqui de interesse, né? A gente vai utilizar esse arquivo aqui de um certo modo. E aqui a gente também tem uma pasta que chama versions. É exatamente aqui que a gente vai ter o nosso versionamento. É exatamente aqui que a gente vai criar, né, aquilo que são as nossas migrações. E vamos lá. Deixa eu voltar aqui, olha, né, para nossa documentação. Eu vou dar uma descida aqui. Ele vai falar um pouco, né, olha só, .ini file, ele vai falar dos elementos todos, né, que a gente já está, que já foram apresentados propriamente aqui. Mas eu quero chegar numa parte aqui da documentação, né, em que a gente vai chegar e vai criar uma migração, né? E aí é só copiar esse tipo de código aqui, olha. Eu vou apresentar ele aqui em cima para ficar um pouco mais visível. Deixa eu pegar o meu terminal aqui, ó. Olha só. Alembic revision -m create account table. O que está acontecendo aqui? No Alembic, ele utiliza esse nome de revisões, né, para se referenciar às migrações propriamente ditas. E eu quero aqui que esse nome, na verdade, ele seja simplesmente first, né? Olha só, quando eu der enter com Alembic revision -m first, olha só, ele vai criar alguma coisa e vai dar um done aqui, ó. Se eu vier aqui, nota que exatamente nessa minha pasta aqui, olha, de versions, de versões, ele acabou de criar alguns componentes. E nota que esse first aqui, olha, isso daqui é uma migração. A gente tem, olha só, um upgrade e um downgrade. Essas duas funções aqui vai ser o que a gente vai utilizar, vai ser o necessário para a gente fazer migrações. E aqui você vai sentir na pele o que são migrações, né? Deixa eu dar uma descida aqui, deixa eu pegar aqui, olha, eu tenho a nossa tabela de filmes aqui aberta, né? Eu tenho só o filme Forrest Gump, eu voltei, né, um pouco a nossa tabela para ficar um pouco mais simples, essas explicações aqui. Mas vamos lá. Na ideia do versionamento por migrações, eu vou colocar aqui uma espécie de código que eu quero que faça com que o meu banco ele passe de uma certa versão, ou no caso, né, de um estado em que ele está, para a minha primeira versão, ou para uma versão posterior. Eu consigo fazer isso. E eu vou querer fazer com que nessa minha função aqui de downgrade, seja feito exatamente o retrocesso daquilo que eu fiz no meu upgrade. Ou seja, se aqui no meu upgrade eu, por exemplo, passei do primeiro para a segunda, o downgrade, o código que vai estar ali, ele vai passar da segunda para a primeira. Isso vai ser o nosso versionamento. Vamos continuar a nossa amostragem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer um pouco aqui, olha, ele explica toda a ideia que a gente tem, né? E olha só, aqui ele dá pra gente um exemplo de upgrade e downgrade. Eu vou copiar essa parte de código aqui, vou colocar ali em cima pra gente discutir o que está acontecendo. E vamos lá. Olha só, o que aconteceu aqui? A gente tem, quando a gente vai utilizar esses nossos arquivos aqui de migrações, né, duas importações já feitas. A primeira que é da própria biblioteca do Alembic. E a gente pode utilizar, né, esse OP aqui, eu não sei se isso aqui vem de operacional, né, mas a gente pode utilizar esse elemento para nos ajudar a fazer algumas interações. Então, olha só, OP, create table, eu vou criar uma tabela, né, que vai se chamar account, e a partir de elementos aqui do SQL Alchemy, né, eu vou criar uma coluna, que é um ID, né, que vai ser um integer, vai ser uma chave primária, assim como outras tabelas, olha, name e description. Eu vou criar uma tabela aqui. Poxa, e como é que eu faço isso, né? Deixa eu voltar aqui, olha, na documentação. E aí, olha só, Alembic upgrade head. Vai ser exatamente isso daqui que a gente vai fazer para a gente rodar essa nossa migração, né? Deixa eu pegar aqui. Antes, vamos voltar aqui, olha, no nosso banco de dados. Nota que a gente só tem duas tabelas, que é o filme e atores, né? Vou até dar um refresh aqui. A gente só tem isso daqui, né?
vamos rodar aquele comando que apareceu lá. Alembic upgrade head. Deixa eu dar um enter. Beleza. Ah, tá. Isso daqui aconteceu por uma coisa interessante, né? Foi até bom ter rodado esse erro. Ele vai falar o seguinte: o meu parceiro, eu não achei o seu banco. Eu não sei qual que é o plugin que você está usando, onde é que você está se conectando aqui. E a gente vai fazer uma certa conexão no banco a partir desse nosso arquivo aqui, que é o env.py, né? Se você for um pouco mais rigoroso e pegar a documentação, ele vai falar o seguinte: nesse alembic.ini aqui, olha, lá embaixo, a gente vai ter aqui, olha, sklalchemy URL. E nota que essa URL aqui é exatamente aquilo que a gente já viu em algumas aulas passadas, que é a nossa URL de conexão. Olha a nossa classe aqui, ó, de conexão. A gente tem aqui, olha, connection string, que é aquela nossa string que a gente utilizou para se conectar, né, com o MySQL, que a gente falou cada parte daqui. Ele geralmente fala para você colocar nesse arquivo .ini aqui, olha, nessa parte. Eu não gosto de deixar aqui, porque se você colocar nesse arquivo .ini, se eu estiver utilizando algum outro elemento, né, algum outro script aqui para eu colocar as minhas configurações, por exemplo, aqueles arquivos .env, né, a gente não vai conseguir importar eles aqui. Eu prefiro chegar aqui, olha, no env.py do Alembic e fazer o seguinte. Primeiro, eu vou chegar aqui, olha, no nosso arquivo de conexão, né? Vou copiar essa string. Beleza? Deixa eu colocar... Vou colocar exatamente aqui, ó. Eu gosto de colocar db URL é igual a URL que eu queria, né? Ou seja, isso daqui que é a nossa string de conexão. E aí eu coloco o seguinte: config.set main option, isso daqui mesmo, sklalchemy.url, que é aquela lá que estava lá no arquivo ini, né? E eu coloco db URL. Ou seja, eu tô criando essa string aqui e estou colocando ela aqui. E como é um arquivo .py, se essas configurações estiverem fora desse arquivo, eu consigo importar aqui para dentro, né? Então fica um pouco mais simples e mais seguro a gente fazer no arquivo env.py. Beleza, fizemos isso aqui, né? Já colocamos a nossa conexão. Lembrando que a gente colocou aqui, olha, no Alembic, né, o nosso upgrade. Vamos rodar esse comando aqui de novo e vamos ver se essa tabela vai ser criada. Vou voltar aqui. Alembic upgrade head. Beleza, rodou. Olha só. Running upgrade, e ele apresentou um número aqui, né, na verdade uma string aqui de verificação. Isso aqui é um ID, a gente vai mostrar. E aqui, olha, first. Ou seja, o nome da minha versão foi first. Ele rodou isso daqui. Vamos lá no nosso banco de dados? Eu estou aqui no banco. Deixa eu dar uma atualizada aqui, ó. Espera aí, eu vou chegar aqui, dar uma atualizada. Ele acabou de criar duas tabelas. E uma se chama account. E olha só, ID, name e description, que foi tudo aquilo que a gente colocou aqui, ó, na nossa criação. ID, nome e description. A gente conseguiu fazer isso daqui, né? Agora, o que foi isso daqui, olha? Esse outro banco que a gente criou, o que isso daqui significa? Isso aqui é justamente um registro que a gente tem a partir das nossas migrações, né, do nosso versionamento do banco de dados. O nosso banco, ele acabou de rodar a sua primeira migração. Ele veio para cá. Então, é como se a gente chegasse, né, e estivesse aqui, ó. Vou deixar essa reta aqui para mostrar que agora a gente está na nossa primeira versão do banco. E essa primeira versão, se a gente der uma olhada aqui nesse valor, isso daqui é um ID, né, de verificação da versão. Ele está exatamente aqui, ó. Ou se você quiser, aqui, olha, revision.
esse valor aqui que está aparecendo é exatamente um valor que está sendo gravado ali no banco para ele saber em qual versão ele se encontra, em qual migração que foi rodada, né? Isso daqui é muito interessante para a gente ir acompanhando a evolução do nosso banco, né? O próprio banco tem o seu registro. Poxa, beleza. Acabei de fazer essa criação. A nossa migração, em tese, ela não está completa, ela precisa de um downgrade, né? Ou seja, voltar para trás, né? Se eu criei uma tabela, eu deveria deletar uma tabela. E a gente vai fazer isso daqui exatamente agora. Olha só, eu vou voltar aqui, olha, na nossa documentação, vou subir aqui um pouco, ele coloca aqui, olha, no downgrade, OP, drop table, account. Vou pegar essa informação, vamos colocar aqui, OP, drop table, account. Então, olha só, do mesmo jeito que eu tenho um upgrade de criar uma tabela, eu tenho um downgrade de deletar essa tabela. E aí eu posso chegar aqui no meu terminal e colocar o comando alembic downgrade -1. Beleza, ele rodou aqui também, e o que ele fez? Ele fez um downgrade nessa versão. Ou seja, eu devo presumir que aquela tabela foi deletada. Eu vou chegar aqui, ó, no meu banco de dados, vou atualizar ele. Beleza, ele deletou, né, aquela tabela. Ela não existe mais. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Beleza, tá tudo certinho. Eu tenho aqui uma tabela, Alembic Version, eu tenho atores e eu tenho filmes. Mas foi deletada aquela tabela que eu cheguei a criar. Ou seja, o que eu fiz agora foi que eu saí, né, do meu versionamento primário, né, e vim para cá. Vim para como que o banco estava. Vamos rodar, né, de novo e vamos aqui para a nossa etapa primeira de novo, né, para o nosso versionamento primeiro. E para isso, novamente, Alembic Upgrade Head. Ok, fiz um upgrade dessa minha versão aqui, né, dessa minha revisão também. E aí, atualizando aqui, beleza, apareceu aqui a tabela e eu tenho aqui a minha versão atualizada. Ok, vamos brincar um pouco agora, já que a gente viu, né, como é que a gente faz esses elementos, né, como é que a gente faz algumas migrações aqui bem simples, vamos brincar um pouco mais? Eu vou chegar aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar Alembic Revision -m second. Vamos fazer mais uma, né? Beleza, eu criei, né, uma outra revisão. Ela tá aqui, ó, second, né? Só que tem uma coisa que é interessante do Alembic, que é o seguinte. Pô, Rafa, beleza. Eu não quero ficar utilizando esses elementos aqui, ó, OP e SA, né? Eu posso utilizar os elementos que eu criei aqui, olha, quando a gente estava fazendo a nossa pasta de infra? Pode. É tranquilo da gente fazer um trabalho desses. Olha só, eu vou chegar aqui, ó, from infra.repository.filmsRepository import filmsRepository. Ou seja, eu peguei o nosso repositório de filmes. Vou criar aqui, olha, no upgrade, né? Filmes repository é igual a uma instância da nossa classe, beleza? E eu vou fazer com que filmes repository ponto insert, vou colocar aqui, olá. Aqui, se você lembra, olha só, título, gênero e ano, né? Vamos colocar aqui o título, o gênero, qualquer um, e o ano, vamos colocar aqui 1, 2, 3 só. Beleza. Se no meu upgrade eu criei, qual que é o nosso caminho inverso? É retirar. Então, eu tenho que chegar aqui, pegar e implementar novamente, né, essa nossa classe aqui de filmes repository, mas dessa vez eu tenho que fazer um delete. E o nosso delete aqui, olha, lembrando, ele vai a partir do nosso título, né? E aí eu faço o olá aqui. Beleza, olha, utilizando funções que a gente acabou de criar, que a gente criou. Funções não, né? Métodos a partir das nossas classes aqui de repositório. Vou chegar aqui, beleza?
Vou fazer, olha, Alembic Upgrade Head. Dei um Enter. Beleza. Olha o que aconteceu. É até interessante a gente ver isso daqui, ó. Que agora, olha só. No nosso arquivo, né, de second, a gente tem um revision ID e o revised, ou seja, a migração passada que foi feita. Então, eu fiz um upgrade do meu elemento passado, né, da minha migração passada, para a migração que eu tenho agora. E o nome foi second. Se eu chegar lá no nosso banco de dados, vou dar um refresh aqui, olha só, olá, mundo 1, 2, 3. A partir da migração, eu criei um registro aqui no meu banco. Ah, Rafa, posso fazer isso? Pode, contanto que seja uma alteração de relevância para a gente ter um versionamento do nosso banco. E eu posso sim acabar criando um elemento aqui meio que na mão, né? E do mesmo jeito como eu fiz um upgrade, eu posso fazer um downgrade -1. E olha só, fiz um downgrade, saí do ID, né, da minha revisão aqui, né, da minha migração, para essa outra, que era a antiga. Então, se eu chegar aqui no banco e atualizar, ok, consegui tirar aquilo que eu estava fazendo. Nota que isso daqui é realmente bem interessante, né, de como que a gente mexe com migrações e tudo mais. Eu vou voltar lá para o head, né, para a nossa second, dar uma atualizada aqui, para deixar esse nosso registro aqui. Vou fazer uma coisa também, deixa eu voltar essa seta aqui para a segunda, falar que a gente passou para cá, né? Mas é o seguinte, não é muito aconselhável você fazer isso daqui, não. Você chegar e pegar instâncias que você tem e colocar aqui. Porque o seu código, propriamente, ele é mutável, né? Eu posso alterar esse repositório aqui, como no futuro, quem sabe eu possa deletar isso. E o fato de eu estar mexendo com esses elementos aqui, né, pode acarretar com que a minha migração ela morra. Eu não consiga fazer um downgrade, por exemplo, e voltar o banco como que ele era antes. E essas classes, elas assim, são sujeitas a mudanças. Vamos utilizar um outro recurso que a gente tem aqui, que a gente até mesmo já viu em algumas aulas passadas, que é para a gente mexer, né, com essas migrações de um modo mais flexível, digamos assim, né? Eu vou chegar e vou criar, né? Vou pegar aqui no histórico, Alembic Revision Third, que é terceiro, né? Done, beleza. Estamos aqui, olha, com a nossa terceira migração, né? Aqui a gente tem, né, olha, qual que foi a revisão anterior e qual que é a de agora, né? Eu vou fazer uma coisa. Eu não sei se você lembra, provavelmente sim. Eu tenho aqui, olha, na minha classe de conexão, né, um método que eu faço o seguinte, getEngine, né? Agora o PQ no inglês, mas enfim. Eu vou pegar esse elemento aqui e eu vou querer trabalhar, na verdade, com SQL puro. Eu acho que vai dar uma certa maleabilidade para a gente mexer nas migrações com SQL puro. Porque aí, se eu precisar de fazer um downgrade ou um update, cara, eu não estou mais mexendo com elementos propriamente do meu código, mas eu estou mexendo com SQL puro. Isso vai ser um ganho, porque vai independer de todas as criações e até mesmo da própria biblioteca do Alembic. Deixa eu mostrar como é que isso daqui vai ficar, né? Vou vir aqui, olha, na minha terceira migração, from infra.configs.connection import db connection handler. Ou seja, importei esse cara aqui. Beleza? Vou fazer o seguinte. Aqui na parte do upgrade, db connection handler é igual a uma instância desse cara aqui. Beleza? Vou pegar engine é igual a dbConnectionHandler.getEngine. E aí, como foi apresentado lá no nosso começo, eu vou fazer um engine.execute. Vou colocar 3
tracinhos aqui para a gente ter espaço, né, na nossa criação de uma string. Insert into filmes, ou seja, lá na nossa tabela de filmes eu vou inserir, né? Aí eu tenho que colocar as colunas, título, gênero e ano, values, colocar um estou aqui e um ano, vamos colocar 777, tá perfeito aqui. Se eu fiz uma alteração, eu tenho que fazer a sua volta. Então, eu vou pegar tudo que está aqui, vou colocar aqui. Qual a diferença aqui? Vamos lá, eu estou utilizando SQL, certo? Se eu fiz um insert, o que eu tenho que fazer agora? Um delete. Então, delete from filmes where título é igual a estou. Vamos colocar até um ponto e vírgula aqui para ficar até mais elegante, né? Beleza? Então, a minha migração, nota que agora ela está baseada toda em SQL. Vamos lá? Eu vou fazer um upgrade head aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, rodamos. Viemos para a nossa próxima versão aqui, né? Vou vir aqui no banco de dados. Refresh. Beleza. Estou aqui e o valor. E se eu vier aqui, ó, e utilizar um downgrade -1, beleza, voltei para minha revisão anterior. E aí, vou dar um refresh aqui, beleza, tirei ele também. Então nota que aqui, né, nós temos 3 jeitos de se utilizar as migrações. Considero que essa daqui é a mais elegante, você utilizar SQL puro, né, mas eu posso utilizar os elementos que estão, né, sendo importados da nossa biblioteca, assim como posso utilizar elementos que estão no meu próprio código, né? E vamos lá, downgrade -1, downgrade -1, não temos mais downgrade, olha só, não produz nenhuma migração, ou seja, aqui está a nossa tabela de account e aqui está, né, o nosso registro, tirou, refresh, morreu aqui também, beleza, a gente tem, né, todos esses passos aqui rolando. Eu vou para frente no meu banco de dados, eu vou para trás e eu volto até mesmo no meu estado inicial. Bom, gente, isso daqui era o que eu tinha para falar a respeito de migrações. Muita gente eu vejo que tem dúvida com a parte de migrações. Não é assim nenhum bicho, né, de 7 cabeças, é só a gente ter um pouco de cuidado e olhar exatamente o que a gente está fazendo, né? E, bom, por isso, a gente termina aqui a nossa playlist de SQL Alchemy. Foi um prazer ter feito ela e muito obrigado. A gente se vê nas próximas playlists e até mais.